Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do maníaco do vestido de noiva. Um homem chamado Heraldo Barroso Madureira, ele recortava anúncios de jornais, ia às casas das mulheres anunciantes e, se elas estivessem sozinhas, viravam vítimas desse assaltante e estuprador em série. A história se torna bizarra quando a polícia nota um padrão. Heraldo tinha preferência por mulheres que anunciavam vestidos de noiva no jornal. E a explicação para isso é uma viagem para dentro de uma mente sombria. É coisa que parece ter saído diretamente de um filme policial, e eu sei que eu vivo falando isso sobre os episódios, mas é sério. E dessa vez é tão sério que o caso realmente foi parar na televisão. O maníaco do vestido de noiva foi inspiração para uma minissérie da Globo em 1992, chamada As Noivas de Copacabana. Quem indicou esse caso aqui pro Café com Crime foi a crimiseira @aleoliveira. Muito obrigada por essa sugestão de caso, Ale. Um caso com muitas reviravoltas e... Será que eu dou um spoiler? Eu vou dar um spoilerzinho. Temos fugas. E não foi só uma. Mas antes de entrar nessa história, um pedido da Dona Café pra vocês. Gente, pra quem não sabe, o Café com Crime tá concorrendo ao prêmio IBEST. E pra gente ir pra próxima etapa do prêmio, eu preciso daquele seu voto, sabe? Vai lá no prêmioibest.com e na categoria podcast, vota no Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio pra facilitar. Clica aqui, dá um votinho ali e assim, você vai me deixar muito feliz, muito feliz. Seria o primeiro prêmio do Café com Crime. Esse prêmio, ele conta com voto popular, então você pode entrar e votar todos os dias. Todos os dias, até o cafezinho ficar no top 10. Imagina que doido, gente, se a gente ganhar um prêmio. Sério. Isso é muito legal. E eu sei que vocês têm uma super força, porque quando eu pedi voto lá no Instagram, a gente foi do 42º lugar do ranking pro 7º. Mano, foi incrível. Mas a gente precisa manter isso todo dia pra conseguir passar de fase. E claro, já deixo aqui o meu super agradecimento pra todo mundo que tem votado, feito campanha aí lá no Prêmio IBEST pro Café com Crime. Vocês são demais. Agora vamos pra história, vamos falar do maníaco do vestido de noiva. Eu só preciso deixar aqui um alerta de gatilho, porque essa história, ela trata de temas sensíveis como o estupro e violência contra a mulher, e pode não ser recomendado para todas as pessoas. Bom, com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Nos anos 1985 e 1986, uma onda de crimes sexuais aconteceu em São Gonçalo, a 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Daisy vivia uma fase de lua de mel em sua vida. Com 19 anos, estava casada há 1 ano com um homem, um militar, que ela amava. Ela estava se adaptando à sua nova rotina como esposa e dona de casa, ajeitando coisas da casa, redecorando aqui e ali, fazendo aquele lugar ser o seu lar. Então, para ela, essas ondas de crimes que estavam acontecendo ali no seu bairro, ali na sua cidade, pareciam ser uma coisa distante. Numa dessas muitas arrumações que ela fazia na sua casa, ela percebeu que um objeto da casa estava meio fora de lugar.
o seu vestido de noiva. Claro que ela não queria simplesmente jogar fora. Poxa, demorou tanto tempo para escolher aquele vestido, né? Daquele jeitinho que ela queria, um sonho. E só de olhar para aquele vestido branco, ela já se sentia uma princesa e revivia as memórias do dia favorito da sua vida. Ela gostava de lembrar das palavras que o seu marido falou em frente a testemunhas, perante Deus e o mundo. Daisy, minha esposa, prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Apesar de todas as boas lembranças que o vestido trazia, estava na hora dele partir. A casa não era grande, o espaço nos armários era limitado e convenhamos que Daisy esperava nunca mais usar um vestido de noiva em sua vida. E tem mais, uma graninha a mais não faria mal para ajudar o marido a pagar as contas. Talvez comprar umas coisinhas especiais no mercado para os próximos jantares. Com a cabeça feita, Daisy decide anunciar o seu vestido de noiva. Ela fez o equivalente a postar um stories no Instagram, um OLX, um Mercado Livre, sei lá. Só que como era 1985, isso quer dizer que ela fez um anúncio no jornal, na parte de classificados. Assim, todas as mulheres da sua região ali de São Gonçalo poderiam ver o texto. Vende-se vestido de noiva, modelo lindo, em ótimo estado, manequim 40, com grinalda e buquê. Em seguida, ela deixou os 7 dígitos do seu telefone fixo. Não demorou muito para o seu telefone começar a tocar com algumas interessadas, mas sempre que ela dizia o preço, meio que davam para trás. Até que um homem liga, dizendo que está ajudando a filha a comprar um vestido para o dia do seu casamento. Ele estava empolgado e não se importou nem um pouco com o valor que Daisy pediu. Marcaram de se encontrar na casa da Daisy para ele poder ver o vestido, junto de sua filha, claro. Ela queria provar. Naquela tarde, Daisy abriu a porta de sua casa para o homem que se apresentou como Robson. Ele estava sozinho. Daisy achou estranho, né? Perguntou, e aí, sua filha? Tipo, ela não vai provar o vestido? Perguntou sobre o casamento, puxou o papo e tal. E o homem falou com naturalidade sobre todos os preparativos que eles estavam fazendo e que por isso mesmo, por todos os preparativos, a filha não conseguiu tempo para vir provar o vestido hoje, mas ele resolveu ver, né? Vai que ele já dava pra filha uma ideia, falava, ah, não, o vestido tá muito acabado, ou falava, não, tá em ótimo estado, você tem que ir lá ver mesmo. Já veio fazer essa pré-seleção. O Robson também pergunta, né, onde estava o marido da Daisy, porque se ela estava vendendo um vestido, é porque ela era casada, e ele queria saber se o marido não se importava dela vender o vestido. A Daisy diz que o marido estava em casa resolvendo umas coisas em um outro cômodo, e que ele não se importava. É então que o tal do Robson, ele diz que, como a filha teve um contratempo e não pôde vir provar o vestido, ele achava melhor ele voltar em outra oportunidade com a filha, mas pediu para Daisy segurar o vestido para ele. O homem vai embora. Alguns dias depois, ele entra em contato com Daisy novamente para se assegurar de que ela havia separado o vestido para ele. A Daisy diz que sim, que é só ele vir com a filha para provar que será deles. Então eles marcam uma nova data. Dessa vez, quando Robson chega, novamente sozinho, Daisy também está sozinha. O homem logo destaca o cheque do seu talão e preenche com o valor pedido por Daisy. Ele diz que não vai esperar pela filha, que também não pôde vir nesse dia, mas que ele viu o vestido, né? Gostou do vestido, vai comprar e vai fazer uma surpresa para a filha. A Daisy fica super feliz com aquela venda e busca ali o seu amado vestido de noiva do armário. Enquanto o homem inspeciona minuciosamente cada parte do vestido para garantir que as costuras estão boas, que nenhum botão caiu, que toda pedrinha brilhante estava no lugar, a Daisy se vira e olha pela janela da sua casa. Feliz, em paz, pensando em como aquele dinheirinho vai ser bom para sua família. Foram nesses poucos segundos de distração que Daisy se tornou uma vítima. O tal do Robson a agarrou por trás, a derrubou no chão e a imobilizou, amarrando seus braços com pedaços de pano. Antes mesmo de Daisy poder gritar ou reagir, ele deu um soco em seu rosto, pegando em cheio em seu olho. O homem levanta, tranca a porta e volta para dar pontapés em Daisy e a ameaçar. Entre os chutes, ele pergunta onde estavam as joias e o revólver do seu marido. Quando Daisy começa a gritar e a espernear, o Robson a amordaça.
Com a moça de 19 anos amarrada e amordaçada no chão da sala, ele passa a revirar as gavetas em busca de bens valiosos. Daisy não estava preocupada com o que aquele estranho iria roubar. Ela viu a forma que Robson olhava para ela. Sentiu nos braços o jeito com que ele a agarrou. Era óbvio que sua intenção não era um simples roubo. Afinal, se fosse, ele não estaria com uma faca nas mãos. Ela precisava sair dali. Usando da mesma técnica do seu agressor, Daisy esperou até o tal Robson se virar. E enquanto ele estava entretido e distraído arrancando gavetas e destruindo armários, ela conseguiu soltar as amarras de seus braços e fugir. Ela correu até o quarto e trancou a porta. Na segurança de seu quarto, Daisy gritava e gritava e gritava, tentando chamar a atenção de vizinhos e pessoas que passavam na rua. O homem não veio atrás. Fugiu levando as joias que ele encontrou no guarda-roupas e deixou para trás uma faca e um vestido rasgado. As boas memórias que Daisy tinha ao olhar para o seu vestido de noiva, do seu dia favorito, foram substituídas pelo pesadelo do que ela viveu no pior dia de sua vida. E Daisy? Bem, ela não foi a única vítima, mas uma entre no mínimo 10. Outra vítima, conhecida apenas como JRT, vamos chamá-la de Joana para ficar mais fácil. A Joana passou por uma situação apavorante também com o tal Robson. Assim como Daisy, Joana morava no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, e também era recém-casada. Depois de anunciar o seu vestido de noiva no jornal local, ela recebeu a ligação de um homem dizendo que queria comprar o seu vestido para a filha que iria casar em breve. Empolgada com a possibilidade da venda, a Joana convida o homem para ver o vestido e passa o endereço de sua casa. Quando o homem chega, ele se apresenta como Robson e entra. Ele logo percebe que Joana não está sozinha, assim como Joana percebe que ele sim está sozinho e deveria estar acompanhado, com a filha. Para explicar, o homem diz que vai buscar a filha para provar o vestido, mas que ela é supersticiosa e só provará o vestido se estivesse num quarto sozinha com Joana. O Robson, para vocês entenderem, era um cara simpático, super bom ali de papo, parecia um cara normal. Ele não apresentava nenhum tipo de ameaça olhando assim visualmente, ele não tinha um comportamento estranho nem nada. Ele era uma pessoa legal. E assim ele conquistava a segurança ali, a confiança das suas vítimas. E foi isso que ele fez com Joana. Nesse papo de, minha filha é supersticiosa, ele acabou fazendo Joana se lembrar do dia do seu próprio casamento e como aquilo era algo especial. E claro que Joana se lembrou que ela também teve suas superstições no dia do seu casamento. Ela não deixou ninguém da família ver o vestido antes da sua entrada triunfal na igreja. Então, ela decidiu dispensar as pessoas que estavam na sua casa e esperou Robson voltar com a filha. Mas, novamente, Robson chega sozinho. E dessa vez ele não estava de mãos vazias. Carregava uma faca. Joana é ameaçada e obrigada a entrar na casa sozinha com o homem e a trancar a porta. Joana obedece a tudo o que ele pede. E o mínimo desviar de um olhar para o telefone fez com que Robson mostrasse que ele não estava ali para brincadeira. Ele agride Joana e usa a faca para cortar os fios do telefone da residência. Joana não tinha chance alguma contra aquele homem. Nos minutos seguintes, Joana é estuprada e teve um cabo de vassoura introduzido no seu ânus. Após a violência, o tal Robson revira a casa em busca de objetos de valor, faz a sua trouxinha com tudo o que pôde achar que interessava e foge levando consigo o resultado do seu roubo. A violência contra Joana foi tão brutal que ela precisou ser encaminhada para o hospital e se submeter a uma colostomia, que é uma operação cirúrgica para substituir a função natural do reto. Ela sobreviveu, mas os traumas e as consequências físicas ela carregou pelo resto da vida. Em abril de 1985, Robson tenta aplicar o mesmo golpe em uma corretora de imóveis. O que ele não esperava é que a mulher pularia do segundo andar do prédio para fugir dele e vê-lo capturado. Enquanto Robson mantinha a mulher que havia violentado refém para poder virar o apartamento dela de ponta cabeça em busca de objetos de valor, a mulher literalmente saltou da janela e foda-se. Melhor quebrar a perna do que passar mais um segundo na presença daquele homem asqueroso. Por sorte,
ela não quebra a perna e sai intacta da queda. A corretora de imóveis corre para a delegacia e denuncia que um estuprador e assaltante estava em sua casa naquele exato momento. E é assim que o tal Robson é preso pela segunda vez. Na delegacia, a mulher descobre a real identidade do homem, Heraldo Barroso Madureira. E com o nome vem a sua ficha criminal. Ele respondia a 5 inquéritos por assalto, lesões corporais e estupros. Ele havia sido preso pela primeira vez no dia 13 de abril de 1983. Em agosto de 84, ele foi transferido para o Instituto Penal Romeiro Neto, em Bangu, de onde ele fugiu um mês depois e voltou a cometer crimes. Em 1985, quando é recapturado, Heraldo é levado para a penitenciária Ferreira Neto, onde foi tratado como que era um estuprador. No dia 14 de maio de 1985, ele é transferido para o manicômio Heitor Carrilho, onde passou a ser observado por médicos psiquiátricos. Lá, ele ficou por aproximadamente 1 ano e os relatos apontavam que ele era um interno de bom comportamento. Assim que chegou ao manicômio, Heraldo fez questão de se envolver nas atividades do local. Ele se destacou ao criar um jornal para os internos, onde escrevia poemas. Aliás, ele chegou a ganhar um festival do DECIP com uma de suas poesias que dizia, abre aspas, as grades foram feitas para guardar o corpo físico quando a lei reclama, porém não conseguem aprisionar. Fecha aspas. Ao desenvolver esse novo hobby, o Heraldo garantia que o seu negócio agora era escrever poesias, que ele era um cara do bem. 4 meses após a sua internação, em setembro de 85, Heraldo tinha um comportamento tão exemplar que os médicos passaram a confiar nele de verdade e o chamaram para fazer serviços administrativos. Ele virou uma espécie de colaborador daquele hospital psiquiátrico. Entre suas tarefas diárias estava o arquivamento de prontuários e datilografia. Foi trabalhando na sala dos médicos que Heraldo conheceu a chefe da psiquiatria clínica, a Maria da Penha Galhardo Guimarães. Foi amor à primeira vista. Mas só para ele. Heraldo se apaixona de um jeito pela médica que ele passa a dedicar os seus poemas para ela. Em um deles, ele a descreve como altiva e mandona e encerra o poema com uma proposta de casamento. Maria da Penha, de início, tinha julgado que Heraldo era um rapaz são. Ela mesma tinha preparado um laudo dizendo isso e dando a ele o direito de sair nos fins de semana ou para ir até o depósito comprar refrigerantes para o pessoal do hospital. Por considerar ele um cara psiquiatricamente confiável e por ele ter um bom comportamento, a doutora Maria da Penha e outros médicos responsáveis concediam algumas regalias para Heraldo, né? Como ele era um interno ali de bom comportamento, ele tinha umas saidinhas. Mas as coisas mudaram quando Heraldo começou a exibir um comportamento obsessivo pela doutora, através ali dos seus poemas. Ela nunca deu abertura a ele, nunca se envolveu romanticamente e ela tentou, como uma profissional, explicar que aquela atitude dele não era aceitável. Ela relatou, abre aspas, nós trabalhamos com pacientes psicóticos e estamos acostumados com esse tipo de coisa. Tentei explicar o que eram mecanismos de transferência, falei de Freud, mas ele não entendeu. Fecha aspas. Heraldo realmente não entendeu, pois na cabeça dele, ele teve um relacionamento real com a doutora Maria da Penha. Ele chegou a contar para a polícia uma história fantasiosa. Escuta só, abre aspas. Tive um romance com uma médica no manicômio. Ela procurou um perito e os dois fizeram um laudo que me dava como recuperado. Com isso, podia sair nos fins de semana. A Maria da Penha me convidou para ir a um motel em Niterói. Conseguimos sair da prisão, mas não cheguei a ter relação sexual porque estava impotente. A médica mandou eu parar de tomar os remédios e tentou arranjar uma maneira para eu sair do hospital. Fecha aspas. Isso nunca aconteceu. Esse romance nunca existiu. Mas na mente sombria e perturbada de Heraldo, era a realidade. Os poemas apaixonados do criminoso mostravam para a doutora Maria da Penha que Heraldo tinha uma personalidade psicótica. Mais por obstinação do que por impulso poético, esse estuprador ele criava neologismos, trocando letras e palavras, e se recusava a consertá-las quando corrigido. Mesmo assim, 1 ano depois, em maio de 1986, quando chegou o momento de Heraldo passar por exames psiquiátricos novamente, o laudo voltou
negativo. O médico José Renato Avzaradel afirmava que encontrou sim traços de personalidade psicopática, mas sem necessidade de internação. Os resultados apontavam que Heraldo tinha plena consciência de seus atos e deveria ser tratado como imputável, ou seja, ele podia sim receber a culpa pelos crimes que cometeu. Isso o tiraria do manicômio, porque ali no manicômio só ficavam pessoas inimputáveis, que não podem receber a culpa pelos seus atos. Quando Heraldo fica sabendo que ele vai ser devolvido para o presídio, ele não curte muito a ideia. Para a doutora Maria da Penha, o Heraldo dissimulou o seu comportamento durante a perícia e ela o classifica como, abre aspas, um alcoólatra crônico com traços psicóticos bem caracterizados e marcantes. Fecha aspas. Bom, Heraldo pode ser o que for, mas uma coisa ele não era: burro. Heraldo sabia dos crimes que havia cometido, sabia que respondia a um processo por estupro, entre vários outros também por assalto e agressão que ele praticou em março de 85, e ele lembrava muito bem de como era o tratamento para estupradores na penitenciária Ferreira Neto. Então, ele decide que ele não vai voltar para o presídio. E se ele não podia ficar mais ali no manicômio, então ele iria fugir. Não foi uma fuga muito hollywoodiana, foi simples e fácil. Heraldo, como vocês bem sabem, era um interno de bom comportamento e tinha a regalia de poder ir no depósito da esquina comprar refrigerante quando quisesse. Foi assim que às 7h30 da manhã, do dia 22 de maio de 1986, Heraldo saiu pela portaria da frente do manicômio e não voltou mais. Simples assim. As vítimas de Heraldo, quando ficaram sabendo da sua fuga do hospital psiquiátrico, ficaram revoltadas. Uma delas, chamada apenas de vamos dizer Elisa, ela tinha 38 anos, foi violentada e assaltada por Heraldo depois de pôr um anúncio num jornal para vender o seu vestido de noiva. E isso aconteceu em 1985, um ano antes. E para ela, ter que enfrentar o fato do seu agressor estar solto novamente era simplesmente inaceitável. Ela declarou, abre aspas, é difícil acreditar que esse homem esteja solto depois de fazer mal a tanta gente. Conheço pelo menos 5 mulheres que foram violentadas por ele e não procuraram a polícia. Ele devia estar no presídio Bangu 1 e não num hospital. Fecha aspas. Para a surpresa de 0 pessoas, o resultado de sua fuga foi uma só: a continuação da sua série de crimes. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Os registros de estupros cometidos por um tal Robson passaram a crescer depois de maio de 1986. Apenas em junho e julho daquele ano, a polícia recebeu 6 novos casos. Mas um delegado tinha certeza que o número passava das dezenas de vítimas, já que muitas mulheres não registravam queixas por constrangimento. As vítimas eram, em sua maioria, mulheres recém-casadas que moravam na região de São Gonçalo e haviam feito algum tipo de anúncio nos classificados do jornal. Apesar de muitas tentarem vender o seu vestido de noiva, outras foram abordadas por vender um salão de beleza, por exemplo. Vamos chamar essa moça de Nilma. Ela era proprietária de um salão de beleza em Niterói e foi abordada por um tal de Robson que se dizia interessado em comprar o seu negócio. Nilma pede para ele entrar e oferece almoço, enquanto discutem as possibilidades da compra e venda. O homem aceita o almoço, se senta e come junto de Nilma e, detalhe importante, de seus filhos, que também estavam em casa naquele dia. Ele pergunta sobre sua família, sobre seu marido, ao qual Nilma responde que é muito bem casada. Em um determinado momento, o homem se levanta e pega uma faca na cozinha e passa a ameaçar Nilma de morte se ela não tivesse relações sexuais com ele. Ela apanha e é violentada na frente de seus filhos. Quando o tal do Robson se cansa dela, ele ainda mantém Nilma e os filhos reféns enquanto saqueia o apartamento, buscando dinheiro que Nilma teria lucrado com o salão de beleza. Quando ele encontra o que quer e sai pela porta com o fruto de seu roubo, Nilma e os filhos podem respirar novamente. A ameaça acabou, mas as marcas profundas daquela violência nunca foram embora, nem para Nilma, nem para os seus filhos. A essa altura, lá pelo fim de julho de 1986, Heraldo Barroso Madureira já era procurado pela polícia. Era um foragido da lei. Depois de fugir do manicômio judiciário, Heraldo foi morar com um tio em São Fidélis, uma pequena cidade a cerca de 300 quilômetros de São Gonçalo. Ele passou mais ou menos um mês lá, até a poeira baixar e ele sentir que dava para voltar para São Gonçalo numa boa, sem ser capturado pela polícia. E assim fez. Só que ao chegar em São Gonçalo, ele tava, sem nada. Ele tava duro, sem grana. E ele tinha alguns vícios que queria alimentar. Heraldo era alcoolista e também fazia uso de cocaína e maconha, apesar de dizer pra família que precisava de dinheiro para comprar medicamentos que ele precisava tomar, Sabe como é? Ele aprendeu a se medicar lá no manicômio, precisava se manter em controle, então precisava desses medicamentos. Só que era tudo mentira, gente? Chegou um dia que ele não conseguiu o dinheiro que precisava pedindo numa boa pra família. Então, ele decide assaltar o consultório de uma prima. Mano, o cara é muito trouxa, Tava fugindo da polícia, com a família protegendo, e aí vai lá e assalta as únicas pessoas no mundo que estavam do lado dele, É bem feito, é muito trouxa. A família passou a repudiar ele depois disso, pararam de acobertar a fuga dele, digamos assim, e ele ficou sozinho no mundão. Bem, não exatamente sozinho. A sua mãe ainda tentava acreditar que seu filho havia mudado. E assim, ele passa a morar com ela no bairro de Mutuá, em São Gonçalo. Infelizmente, a mãe estava errada sobre o filho. Ele não tinha mudado. Foi aí, morando com a mãe, que ele passou a estuprar as mulheres novamente. Ele arranjou uma faca
que sempre levava consigo, e passou a agir nos outros bairros como em Antonina e Boa Vista. Os objetos que ele roubava das casas, após violentar as mulheres, ele vendia para camelôs de Niterói. Com o dinheiro, ele se encontrava com um traficante de São Gonçalo, identificado como Binha, e comprava drogas. Com esse seu esquema funcionando bem, e ele não sofrendo nenhum tipo de consequência, Heraldo passa a ficar confiante. Tava fácil demais entrar na casa das mulheres, roubar, conseguir dinheiro e ainda alimentar esse seu fetiche doentio que ele tinha de violentar mulheres que vendiam vestidos de noivas, né? Mulheres casadas. Ele começou a ficar confiante que ninguém ia o capturar. E tinha outra, né? Se o prendessem, como tinha ocorrido da última vez, bem, ele faria o mesmo que fez da última vez. Fugiria. Com isso, Heraldo passou a atuar com mais frequência, chegando a agredir mulheres e roubar seus bens quase que semanalmente. O que ele não sabia era que estava sendo perseguido por agentes da Divisão de Roubos e Furtos e da Delegacia de Vigilância de Niterói. A polícia seguia seus passos, aguardando pelo momento perfeito de o prender em flagrante. No dia 29 de julho de 1986, Heraldo começou sua manhã se preparando pelo longo dia de crimes que teria pela frente. Ele pega uma sacola e coloca algumas peças de roupa dentro. Depois de invadir a casa de sua próxima vítima, ele precisaria se trocar para não ser reconhecido com tanta facilidade nas ruas. Em seguida, ele pega a faca que o acompanhava sempre em seus ataques e a coloca na mesma sacola. Ele abre uma gaveta e retira dali uma identidade roubada em nome de José Maurício do Nascimento. Era esse o personagem que fingiria ser hoje. Ele se olhou no espelho e praticou a fala do dia. Oi, eu sou o José. Eu vim ver o vestido de noiva do anúncio. Posso entrar? Satisfeito, ele pega de cima da mesa várias páginas de anúncios classificados onde tinha circulado aqueles que o interessavam. Ele também junta a seus pertences dezenas de papéis onde havia anotado o endereço de mulheres que ele pretendia visitar. Já havia ligado para algumas delas, avisando da sua visita, deixando tudo marcado e planejado. Mas além de possíveis vítimas, aqueles papéis também continham o nome e endereço de mulheres que ele já havia atacado. Era como sua lista de vítimas, atuais e futuras. E ele gostava de carregar aquilo consigo, como um troféu. Heraldo sai da casa de sua mãe e se dirige para o bairro Alcântara, onde tinha marcado 2 visitas diferentes. Por motivos que eu não encontrei na pesquisa, essas visitas não deram certo. Talvez as mulheres não estavam em casa ou estavam acompanhadas de seus maridos, algo que fez Heraldo desistir de invadir e roubar aquelas residências. Ele pega a sua sacola, a sua lista de nomes e endereços e encontra um anúncio que havia circulado anteriormente. Dizia algo assim: vende-se casaco feminino. Tratar com Marlene da Conceição Pinto. A anunciante morava no bairro da Covanca, um pouco longe de onde ele estava, mas ele resolve que seria a sua melhor chance de conseguir o que queria: estuprar e roubar. Heraldo entra no ônibus e vai preparando o seu discurso no caminho. Oi, eu sou José. Vim ver o casaco do anúncio. Posso entrar? Heraldo finalmente chega a seu destino. Era um bairro com casas bem grudadas uma na outra, daquela que os vizinhos sabem tudo um da vida do outro. As ruas estreitas, com muros chapiscados de cimento e portões que mais pareciam grades. Heraldo se dirige ao endereço do anúncio e bate no portão da casa. A tal Marlene, do anúncio, demora para abrir, então ele insiste, batendo mais e mais e mais. E claro, gente, quem que salva o dia? Sim, a pessoa mais temida por qualquer serial killer, uma vizinha fofoqueira. Pois bem, enquanto Heraldo batia na casa de Marlene, a vizinha escutou e veio ver quem era. E para sua surpresa, era um desconhecido. A vizinha sabia muito bem que Marlene não era lá de ficar recebendo visita de homens desconhecidos. O seu marido não gostava. Achando aquilo muito estranho e sabendo dos crimes que vinham acontecendo em São Gonçalo, a vizinha fofoqueira resolve ligar para a polícia. O Heraldo continua batendo no portão e finalmente Marlene atende a porta. De início, ela não deixa aquele homem entrar, né? Não sabia quem ele era. Mas aí ele diz: Oi, eu sou o José. Vim ver o casaco do anúncio. Posso entrar?
Heraldo mostra o anúncio recortado do jornal e expressa novamente o seu interesse pelo casaco. Sim, ele sabia que era feminino, mas seria um presente para sua filha. Com um bom papo e um sorriso no rosto, Heraldo convence Marlene a deixá-lo entrar. Ele logo vai indagando sobre Marlene, pergunta se ela tinha marido, ao que ela diz que sim, era recém-casada. Era isso que Heraldo queria escutar. Na sala de estar de Marlene, ele coloca sua sacola com roupas no chão, entucha os anúncios dentro dela e, sem Marlene perceber, retira dali a sua faca. Mas antes de poder atacar Marlene, uma nova batida no portão. Marlene pede licença e Heraldo diz que tudo bem, esperaria ali mesmo a sua volta. Mas Marlene não volta sozinha. Volta acompanhada do chefe da Guarda Municipal de São Gonçalo, Edilberto Martins. Por mais que Heraldo tenha tentado se apresentar como José e mostrado seu documento roubado ou falso, sei lá, o chefe sabia muito bem quem ele era, o maníaco do vestido de noiva. Heraldo é preso ali mesmo, na sala de estar de Marlene. Edilberto confisca seus pertences, que mais tarde serviriam para comprovar que ele realmente era o criminoso procurado e havia feito outras vítimas. Naquela terça-feira, Heraldo é levado para a 73ª Delegacia de Polícia de São Gonçalo. Em poucas horas, além de Marlene, outras mulheres vítimas do estuprador estavam lá para fazer o seu reconhecimento. Daisy foi uma das mulheres presentes e ao reconhecê-lo disse, abre aspas, "Sinto muita raiva, tenho forças para matar esse homem. Ele tem que morrer, porque vai fugir outra vez e assaltar." Fecha aspas. Ela ainda descreveu Heraldo como sendo um homem cínico e debochado. Logo, Heraldo mostrou que era isso mesmo. Ali mesmo, diante daquelas mulheres e com um pequeno sorrisinho no canto dos lábios, Heraldo confirma que sim, foi ele quem invadiu dezenas de casas nos últimos meses para roubar joias e eletrodomésticos. Foi ele quem cometeu os horríveis crimes contra aquelas mulheres. E para isso ele tinha uma justificativa bizarra. Falando com frieza e sem nenhum sinal de remorso, Heraldo confessou, abre aspas, "Meu negócio era destruir famílias dos outros, porque a minha foi destruída. Agora quero morrer." Fecha aspas. Heraldo Barroso Madureira tinha 37 anos quando foi preso pela segunda vez em julho de 1986. Antes de se tornar criminoso, ele era mecânico. Heraldo foi casado por 3 anos com Sandra Madureira e tinha uma filha com ela. Mas um evento de sua vida fez com que uma aparente normalidade fosse quebrada para sempre. No início dos anos 80, Heraldo deixa a esposa e a filha no Rio de Janeiro para fazer um curso rápido em São Paulo. Segundo ele, quando voltou para casa, tudo estava diferente. Sua esposa havia mudado. A casa parecia ter suas coisas um pouco fora do lugar. Era como se ele, Heraldo, não pertencesse mais ali. Indagando a esposa sobre tudo isso, ele descobre que havia sido traído. Heraldo conta, abre aspas, "Quando voltei, descobri que ela tinha me enganado com um homem que lhe pediu para usar o vestido de noiva antes do ato sexual. Dei-lhe uns tapas e me separei. Depois disso, passei a ter uma ideia fixa, arruinar a vida de outros casais." Fecha aspas. Heraldo optou por vítimas que vendiam vestidos de noiva por 2 motivos. Porque eram muito provavelmente mulheres recém-casadas e assim ele poderia destruir a vida de um casal. E 2, porque o homem com quem sua esposa o traiu tinha esse fetiche por vestidos de noiva. Então, era o seu jeito de simbolicamente destruir o vestido, destruir o fetiche do outro. No fim das contas, o estuprador e assaltante em série cometia crimes contra pessoas totalmente inocentes que não tinham nada a ver com nada para se vingar da sua mulher. E de quebra, claro, alimentar o seu vício em álcool, cocaína e maconha com o lucro dos seus roubos. Ainda em sua confissão, Heraldo disse que seu método para conseguir agredir as mulheres começava por ganhar sua simpatia. Quando ganhava a confiança delas, as intimidava com uma faca. Ele contou, abre aspas, "Eu só atacava quando não havia mais ninguém em casa ou quando sabia que não reagiriam. Eu dava preferência às recém-casadas porque costumam ficar em casa sozinhas e são bonitas." Fecha aspas. Heraldo ainda afirmou que antes de estuprar as mulheres, ele sentia um desejo louco de espancá-las.
Quando um policial soube que Heraldo tinha uma filha, ele perguntou o que o Heraldo faria com um homem que a violentasse. E ele simplesmente respondeu: a solução é matar o criminoso. Heraldo tinha plena consciência dos seus atos. Ele não estava agindo sob a influência de drogas, não estava agindo assim porque tinha algum diagnóstico psiquiátrico. Ele não estava cometendo crimes sob forte emoção, num devaneio, num delírio. Não. Ele sabia muito bem o que tinha feito com aquelas vítimas e qual seria a consequência de seus atos. Questionado sobre quantas mulheres ele estuprou nos últimos meses, ele simplesmente disse que não lembrava de nada que tinha feito ontem, que ele apenas se recordava de hoje. O número exato de vítimas do maníaco do vestido de noiva nunca foi descoberto. No dia 31 de julho de 1986, Heraldo Barroso Madureira foi levado para depor na 5ª Vara Criminal de São Gonçalo e depois foi retirado para o Instituto Penal Vieira Ferreira Neto, em Niterói. Ele acabou pegando 30 anos de prisão por roubo e estelionato, mas não cumpriu a sua pena por completo. Heraldo chegou na prisão pensando em apenas uma coisa, um pensamento que ele já havia tido antes. Se me prenderem de novo, farei o mesmo que fiz da outra vez. Fugirei. E assim o fez. 2 anos e meio foi o tempo que demorou para o maníaco do vestido de noiva fugir. Mas não da prisão, pois eu não consigo entender o motivo, mas ele foi novamente parar num instituto psiquiátrico. Como a doutora Maria Penha já tinha desconfiado, o Heraldo devia ser muito bom nas mentiras e na manipulação, cara. Porque só pode ser isso, ele ter ido parar no instituto psiquiátrico, sendo que o lugar dele, na verdade, era uma prisão, e ele não tinha nenhum laudo ali constatando que ele era inimputável, né? Bom, não sei porquê, mas ele foi transferido para o manicômio judiciário Frei Caneca, onde provavelmente fez a mesma coisa de antes. Passou mais de 2 anos ganhando a confiança dos funcionários. Era um preso exemplar e assim ganhou novamente a regalia de sair para realizar pequenas tarefas na rua. Até que, novamente, ele decidiu não voltar. Não há detalhes sobre essa segunda fuga de Heraldo, mas tudo leva a crer que foi no mesmo esquema de antes. Apesar de ter escapado do manicômio judiciário do Complexo Frei Caneca em 24 de março de 1989, os policiais responsáveis por sua prisão nem ficaram sabendo. A sua fuga não foi registrada, meio que passou despercebida. E assim, os anos se passaram sem ninguém ter nenhuma notícia de Heraldo. 1990 se passou e nada. 1991 e nada. Foi só em 1992 que a polícia se deu conta de que o infame Heraldo estava foragido e precisavam procurá-lo. No dia 19 de junho de 1992, sim, 3 anos depois da fuga, a polícia realizou a primeira busca por Heraldo em São Gonçalo. Claro, essa tentativa de recaptura foi um fracasso. Não o encontraram. Agora você deve estar se perguntando, por que só foram procurar por ele quase 3 anos depois? Bem, porque a minissérie Noivas de Copacabana estreou na TV Globo e foi exibida do dia 2 ao 26 de junho de 1992. As Noivas de Copacabana. Para esse detetive, a profissão vem sempre em primeiro lugar, com a missão de desvendar uma série de crimes misteriosos. Hoje, depois de Vida ao Vivo Show, um grande sucesso está de volta. A minissérie brasileira As Noivas de Copacabana. Os jornais só falavam da minissérie. E, claro, lembraram o público que o autor Dias Gomes se inspirou no caso do estuprador Heraldo Barroso Madureira para criar a trama daquela história, daquela, novela. Com isso, todo mundo começou a se perguntar, tá, e que fim que teve o Heraldo? Se foi inspirado numa história real, esse cara tá preso, não tá preso, tá morto, tá vivo, tá solto? E a questão é que a polícia não sabia dar uma resposta. Foi assim que detetives da DC Polinter passaram a investigar o paradeiro do maníaco, mas estavam mais inclinados a acreditar que ele, na verdade, poderia estar morto. Para o diretor da Polinter, o delegado Riscala Abdenur, era o que fazia mais sentido. Ou ele estava morto, ou ele havia saído do Rio de Janeiro e mudado de comportamento, e por isso não se escutava mais nada sobre ele.
Já para o psicanalista Luiz Alberto Pi, era muito mais provável que Heraldo tivesse morrido mesmo, porque uma mudança de comportamento seria muito difícil. Em entrevista ao jornal O Globo, o psicanalista afirmou, abre aspas, não é impossível que ele tenha mudado, mas é muito pouco provável. Para isso, Heraldo teria que querer mudar e se tratar com médicos. Nos crimes psicopáticos, não há intenção do criminoso em se modificar. Ele está satisfeito do jeito que está e não tem crise de consciência ou angústia. Fecha aspas. Bem, infelizmente, o psicanalista estava certo. Heraldo não estava morto. E Heraldo não havia mudado. E nem sequer estava muito longe de São Gonçalo. Mulheres em regiões próximas continuavam a denunciar que um homem, interessado em seus anúncios de venda de vestido de noiva, invadia suas casas para assaltá-las e violentá-las. Com o caso na mídia, e agora em uma minissérie na TV, o delegado Aurênio Brito de Azevedo, da 73ª Delegacia de Polícia, sabia que não podia ser uma coincidência essas denúncias com Heraldo. Tinha que ser ele, o mesmo homem de antes. A essa altura, Heraldo Barroso Madureira, com 43 anos, tinha a ficha criminal mais extensa da delegacia. O seu nome figurava em 15 inquéritos por estupro, sequestro, assalto, furto e lesões corporais. E isso só de inquéritos, porque o delegado Aurênio acreditava que o número de vítimas ultrapassava 15 por muito. Heraldo teria violentado e assaltado dezenas e dezenas de mulheres recém-casadas, mas a maioria não apresentou queixa por se sentir constrangida. E assim, ficava impossível precisar o número exato de vítimas do maníaco do vestido de noiva, mas o delegado afirmou que, indiretamente, Heraldo havia espalhado o terror entre milhares de mulheres da região que não se sentiam seguras nem mesmo para fazer um anúncio num jornal. Aurênio disse, abre aspas, num rápido levantamento, constatamos que ele tem entradas em várias delegacias e que gente influente o protege. Fecha aspas. O caso intrigava o delegado. Heraldo, apesar da sua extensa ficha e de já ter sido preso 3 vezes, de algum jeito sempre conseguia fugir e se esconder. Para ele, isso só poderia ser resultado de ter conexões importantes na cidade. Segundo Aurênio, Heraldo era membro de uma família influente em Niterói que facilitava as suas fugas. Talvez por isso ele sempre ia parar no manicômio, porque seria mais fácil fugir de lá. Talvez tinha alguma influência aí da família. Mas eu não sei, isso foi apenas uma suposição. Em junho de 1992, a polícia buscou por Heraldo nos seus endereços registrados por ele na delegacia, nas 2 outras vezes em que ele foi preso. O primeiro era na rua Eurídice de Almeida 45, no bairro Antonina, mas nem Heraldo e nem os seus parentes eram vistos lá há mais de 6 anos. No endereço da rua Birigui, no bairro Boa Vista, a polícia também não conseguiu encontrar qualquer sinal do maníaco do vestido de noiva. Nos 3 anos em que ficou foragido, Heraldo passou a utilizar outro nome. Ele aposentou o seu pseudônimo de Robson, deixou de lado o José e adotou Mauro Bessa como sua nova personalidade. Ele vivia da venda de frutas numa barraca em Porto das Caixas, em Itaboraí, a cerca de 25 quilômetros de São Gonçalo. Mas claro que essa vida simplória não era suficiente para ele. Em paralelo, Heraldo usava seu nome falso para abordar mulheres que vendiam vestidos de noiva pelo jornal e também se oferecia para comprar outros objetos. Foi assim que ele chegou até LG. Vamos chamá-la de Larissa. A Larissa contou para a polícia que um homem se apresentou a ela como Mauro Bessa e disse ser comprador de móveis. Ele foi até sua casa, onde viu os móveis, fez uma avaliação, analisou ali com quais ele queria ficar, além, é claro, de dar uma boa analisada na própria Larissa e perguntar sobre o seu marido. A Larissa relata que, abre aspas, ele acertou o preço e disse que voltaria no dia seguinte. Retornou, mas foi para me estuprar. Fecha aspas. Outra vítima nesse período foi JM. Vamos chamá-la de Jussara. A Jussara tinha um filho pequeno, era casada e tinha uma cadelinha que havia acabado de dar cria a filhotes super fofinhos. Ela colocou um anúncio de venda de filhotes de cães em uma clínica veterinária próxima à sua casa.
Por algum motivo, Heraldo passou nessa clínica, viu o anúncio e decidiu que aquela seria sua próxima vítima. Ele se apresentou a Jussara como Mauro Bessa e disse que gostaria de ver os filhotes de cães, pois queria presentear a sua filha de 10 anos com um cachorrinho no dia do seu aniversário. Jussara, que era mãe de um filho pequeno, achou lindo um pai querendo presentear uma filha. Aí, ganhou a confiança. Deixou o homem entrar em sua casa. Assim que eles estavam atrás de portas fechadas, Mauro retirou da sua sacola uma faca e passou a ameaçar Jussara e seu filho de morte caso ela não o obedecesse. Heraldo então estupra a mulher, ao lado de seu filho de 5 meses. Depois de 3 anos foragido da justiça e depois de 1 mês da minissérie Noivas de Copacabana estrear e colocar o nome de Heraldo de volta aos jornais, o maníaco do vestido de noivas é preso novamente. Apesar de não ter encontrado muitos detalhes sobre sua terceira prisão, sabemos que ele foi capturado por policiais do Serviço Reservado do 7º Batalhão da Polícia Militar em sua residência na Rua General Savaré, no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. O Serviço Reservado da PM Carioca encontrou na casa de Heraldo um toca-discos, 3 relógios e um rádio-gravador, que ele acabou confessando serem itens roubados das casas de suas vítimas. Apesar de Heraldo confessar que praticou 2 assaltos em maio e junho de 1992, ele negou ter cometido mais estupros. Entretanto, 4 mulheres o reconheceram como sendo seu estuprador. Na tentativa de angariar mais vítimas para testemunhar contra Heraldo, a polícia solicitou que o estuprador apontasse endereços e residências que ele havia atacado nos últimos meses. Mas quando os policiais bateram à porta das vítimas, elas, envergonhadas, não quiseram registrar os crimes de que foram vítimas. Em julho de 1992, Heraldo carregava nas costas 3 condenações e 2 prisões preventivas por assalto, 1 condenação por estupro e 2 condenações por extorsão, numa pena total de 32 anos de prisão, além de processos por estupro que ainda estavam tramitando na justiça. Ele foi transferido para o Instituto Penal Ari Franco, em Bangu, para cumprir a sua pena. Com o passar dos anos, o nome de Heraldo caiu no esquecimento e não voltou a aparecer nos jornais. Não sabemos se ele cumpriu sua pena por completo, se ele fugiu novamente ou se foi libertado. O único resquício de informação que se tem de Heraldo pode nem mesmo ser sobre ele mesmo. No dia 18 de abril de 2012, o jornal O Dia noticiou que um tal de Heraldo Barroso Madureira, de 62 anos, foi preso pela PM do Rio no hospital do Andaraí. Mas esse Heraldo tinha uma pequena diferença no nome. Era escrito sem o H. Era Heraldo com E. Quando o Heraldo com E foi preso em 2012, ele usava um nome falso, estava foragido do semiaberto e tinha contra ele 12 mandados de prisão. A notícia saiu no site da PM do Rio também. É possível que esse Heraldo com E seja o Heraldo do vestido de noiva? Até que é, mesmo porque o nome dele aparece escrito com E em alguns jornais da época, lá de 1992, quando a gente tem certeza que se está falando dele mesmo. Mas essa notícia de 2012 não tem como confirmar se é o mesmo Heraldo com H, o maníaco do vestido de noiva. E aqui acaba a história de Heraldo, podendo ele estar preso, solto ou morto. Se ainda estiver vivo, hoje Heraldo teria por volta de 70 a 75 anos de idade. Para quem ficou curioso com a minissérie Noivas de Copacabana, inspirada nesse caso, você encontra online para assistir. Na Globoplay tem o filme também. O filme é inspirado na série, que é inspirado no caso. Mas falando da série, ela é protagonizada pelo Miguel Falabella e conta com Patrícia Pilar, Maria Gladys, Cristiane Torlone e outros grandes nomes no elenco. É uma minissérie muito bem produzida, com clima de suspense investigativo do jeitinho que a gente gosta. Então fica aí a recomendação. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Então se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, segue lá para não perder nadinha.
Não se esqueçam de deixar o seu voto lindo, maravilhoso e muito apreciado lá no prêmio IBEST. Ajuda a Dona Café aqui a conquistar esse prêmio, um prêmio aí em homenagem a todos os crimezeiros. Bora votar lá no Café com Crime na categoria podcast. Você pode votar todo dia, hein? Lembrando, faz a boa enquanto estiver tomando seu café da manhã, deixa lá o seu votinho. Vou deixar o link para votação aqui na descrição desse episódio. E é isso aí. Vejo vocês daqui 15 dias na quarta que vem. E até lá, cuidado com seus anúncios, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas para esse episódio foram Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São Paulo, O Fluminense, reportagem retrô do portal O Aprendiz Verde e O Dia.